qualificado no lugar comum, que é menos conflituoso, inclusive. Mas houve aí uma confluência de ideias lá no final dos anos 80 e tudo começou aqui na UFAL porque eu fui convidada para fazer uma palestra no que era Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal, para falar sobre computador na educação. E eu também não sabia o que era. Então eu fui procurar ler sobre o que era, porque eu era professora aqui no Departamento de Matemática Aplicada, que juntava a matemática pura com todas as disciplinas relacionadas à matemática aplicada, numérico, essas coisas todas, e a computação. Estava tudo junto num único departamento. E então eu comecei a procurar, me deparei com aquela revista antiga, Tecnologia Educacional, claro, impressa na biblioteca, e fui ler do que se tratava. E aí eu fui então lá para a Escola Técnica fazer a tal palestra dizendo, nós vamos conversar sobre isso para tentarmos entender o que é isso. Mas aquelas leituras me despertaram um enorme interesse, porque eu questionava meus colegas, professores da área de computação, e eles diziam que eu era muito filósofo. Eu sou matemática, minha licenciatura e bacharelada é em matemática. Portanto, filosofia não era tão próximo, né? Eu sou matemática, sim, de adorar teoremas, inclusive. Eu respondia teoremas, desenvolvia com uma maneira, assim, muito desenvolta. Eu sonhava com um teorema. Quando eu não conseguia resolver, às vezes acordava e conseguia. Entretanto, isso me ajudou a ter um olhar muito lógico também para as coisas, que me ajuda a resolver problemas. Mas eu sempre fui apaixonada por educação e sempre trabalhei com educação. Eu fui professora de alfabetização enquanto eu fazia faculdade na favela, tá certo? Que é a favela do interior de São Paulo, que hoje não é considerado mais favela, porque existem tantas condições muito piores do que aquela, mas naquele momento era uma condição ruim. E foi muito bom, porque ali eu comecei a ter uma visão de mundo muito diferente. E depois dali eu fui trabalhar num colégio privado, que era o melhor colégio da cidade, foi outro contraste imenso. E depois eu vim trabalhar em Maceió. Quer dizer, eu vim para Maceió acompanhando meu marido, que era engenheiro, e cheguei então na UFAL. Cheguei, prestei concurso aqui na UFAL, tudo, justamente para o departamento de matemática, para dar aula, sobretudo de cálculo numérico e algumas aulas de programação. Mas eu ficava muito incomodada com essa questão da computação ser tão distanciada da educação. Inclusive o próprio ensino de computação. E o próprio uso do computador, que já se fazia, não na licenciatura, mas na administração, na engenharia e nas diferentes áreas. Quer dizer, tem que ter uma forma da gente entender isso. E aí caiu na nossa mão aqui na UFAL, e foi bem isso, caiu na nossa mão, no início de uma gestão da professora Delza. Veio um pessoal do MEC e me falaram de um projeto nacional que eu tinha lido naquelas matérias que eu fui conversar lá na Escola Técnica. Aí eu falei, tá aqui o que a gente precisa estudar. E foi quando fizemos um primeiro projeto para conseguir um laboratório. Foi quando o professor Bruno, como que era o primeiro nome? Fernando Bruno, que também era do mesmo departamento, fomos juntos para a Unicamp fazer uma especialização neste campo e voltamos e fizemos um projeto.
E aí a professora Delza dizia, este projeto não pode ficar confinado num departamento. A professora Delza sempre foi uma pessoa de uma visão fantástica. Ela dizia, isso tem que ser uma ação transversal. E ela propôs a criação do NIAS como um órgão suplementar da universidade. Para quem não conhece bem a estrutura universitária, órgão suplementar é um órgão que se relaciona diretamente com a reitoria. Ele, em organograma, digamos, ele tem um status como biblioteca. Então, isso nos deu uma autonomia muito grande para convidar, para receber pessoas de outras áreas. Foi quando o Zé Geraldo também veio trabalhar conosco, foi assim, na implantação do laboratório. Só que era início de governo Collor e o dinheiro não saía, né? Projeto aprovado, o dinheiro não saía. Aí eu consegui uns computadores emprestados da Federal de Pernambuco. Gente, eu fui com o meu carro em Pernambuco buscar esses computadores e trouxe aqui para o UFAL. Hoje eu seria acusada, né? Tirando o patrimônio público de um lugar e levando para o outro. Esses equipamentos ficaram conosco, acho que uns 2 anos, foi o tempo da gente se estruturar melhor, e depois eu levei de novo o meu carrinho para a Federal de Pernambuco. Entrei, saí de lá e de cá e ninguém disse nada. Mas era assim que as coisas funcionavam, né? E o nosso trabalho foi muito rico, formou muita gente. Foi quando a Maria Aparecida veio trabalhar conosco, para fazer o curso de especialização, e a Ara veio trabalhar conosco, e aí nós tivemos, nós tivemos atividades com escolas, nós punhamos também os computadores no carro e levávamos para a escola não tinha computador. A gente levava, íamos lá no Colégio Bom Conselho, que eu sinto saber, né, que acabou, né? Levávamos lá, levávamos em outras escolas, participávamos aí de iniciativas diferentes, como também recebíamos alunos aqui, né? Quantos que recebemos? Nesse tempo também foi criado no curso de pedagogia a disciplina informática educativa. Isso. Quando se abriu o curso foi quando chegou Luiz Paulo. Quando chegou Luiz Paulo, isso mesmo. O Luiz Paulo chegou, eu já estava saindo. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Aí eu já estava saindo quando o Luiz Paulo chegou, né? E aí foi muito rico, esse trabalho foi muito rico. E era um trabalho assim, pioneiro mesmo. Pioneiro aqui, por quê? Porque Alagoas ficou para trás no início das políticas públicas desse campo, porque o Estado se recusou a participar de um programa nacional. Foi o único lugar que não implantou naquela época os chamados CIEDs, que eram Centros de Informática, que era o termo usado na educação, que todo o Estado tinha. Alagoas ficou de fora porque o Estado se recusou a participar. Não precisava disso. Então, essa iniciativa da universidade tinha um papel muito grande. E muitas pessoas que trabalhavam no Estado, no município, vinham aqui fazer curso conosco e nos levavam para trabalhar nos lugares em que eles atuavam. Então eu aprendi muito, a nossa equipe foi uma equipe assim, muito coesa. Nós entramos num projeto internacional financiado pela Lego, e com a colaboração de países como Costa Rica, outros países da América Central, que recebíamos. Naquela época, a Lego ela tinha uma característica muito mais educacional do que comercial. Depois de algum tempo, claro que ela acabou com o educacional e ficou só no comercial. Mas naquela época não. E eles vinham aqui acompanhar a gente da Lego, diferentes partes do mundo, vinham para o Brasil e vinham acompanhar o trabalho, participavam. Do Brasil era a PUC, Unicamp, que era a coordenadora, e URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Tinha mais alguma? Não. E aqui, né, aqui, a PUC estava começando devagarinho, era o FAO, Unicamp e
a Federal do Rio Grande do Sul, com a coordenação da Unicamp, que era o professor José Armando Valente, no Rio Grande do Sul era a professora Léa Fagundes, aqui era o nosso grupo, na PUC tinha o professor Fernando Almeida começando, mas havia um conflito aí epistemológico entre as ideias dele e das outras duas universidades. Depois as coisas se mesclaram e tudo, e aí eu fui para a PUC e demos uma vertente um pouco diferente. Então foi assim que nós começamos. E já de início, nós tínhamos um professor da física conosco, né? Tinha professores que trabalhavam na computação, o Evandro, tinha um Alcino, exatamente, o Alcino. Tínhamos o José Geraldo do CEDU e depois o Luiz Paulo que entrou, mas a gente não chegou a trabalhar em conjunto. Aí a professora Ana Rita, que hoje está aposentada, né? É uma pessoa muito querida, que inclusive depois afastou-se, foi para o Rio Grande do Sul fazer o mestrado direto lá com a equipe da professora Léa Fagundes. Mas quando a professora Ana Rita voltou, eu já tinha saído. Porque aí eu estava tentando fazer meu mestrado, meu doutorado. A UFAL fez um convênio com a PUC para formar doutores na PUC, mas eu não fui contemplada nesse convênio, então eu fui para a PUC de iniciativa própria. A princípio eu não pude me transferir direto, aí eu vi que eu tinha que me aposentar, porque eu comecei no serviço muito cedo, então eu tinha que me aposentar para poder continuar estudando, porque eu não tinha direito a afastamento. E foi aí que eu tive que sair da equipe, porque eu não podia continuar sem fazer esses estudos, então eu tive que sair da equipe, mas eu só saí no oficial. Na verdade, eu continuei, mas era um trabalho muito coletivo. E com isso nós viajamos muito também, né? Chegamos a participar, eu já estava em São Paulo, mas eu estava junto com a equipe daqui, participar de um congresso feito no Rio Grande do Sul, era um congresso mundial de informática na educação, que teve o Seymour Papert de presente. O Zé Geraldo liderou a equipe que levou diversos estudantes da educação básica que participavam de atividades aqui com o nosso grupo trabalhando com LEDA. E eles foram lá e apresentaram as produções deles. Eu me lembro que um dos meninos tingiu o cabelo de vermelho porque ele se achou máximo. E isso não era comum na época, né? Hoje não tem importância, mas naquela época era assim, algo fenomenal. E o interessante é que eles se sentiram assim, tão seguros, porque o trabalho, sobretudo que o Zé Geraldo fazia com aqueles meninos, dava muita autonomia para eles, então eles tinham segurança do que falavam. Ele lá no palco do Salão de Atos da URGS, que é um auditório imenso, onde tem as grandes formaturas e tudo, eles apresentaram e deram recado para os professores. Eles diziam assim, isso foi em 95, professores, ouçam mais os seus alunos, que é algo que a gente tem que continuar falando dos professores, e falar para nós mesmos o tempo todo. Então, foi assim que a história começou aqui na UFAL. De lá para cá, eu fico assim muito contente de ver que são sementes muito pequenas e que geraram uma grande evolução. Porque a UFAL é outra coisa hoje. Quando o Luiz Paulo se incorporou com a equipe, aí já estava começando também a evoluir muito no Brasil as políticas de educação à distância, porque até então não tinha educação à distância, era só cursos livres, Instituto Universal Brasileiro e coisas desse tipo, sobretudo por correspondência, né? Aí
a partir da regulamentação da LDB, é que começou a educação à distância, e a UFAL teve um destaque muito grande. A professora Elza já participava, né, desses grupos aí, e a UFAL se destacou no cenário nacional. A princípio, a educação à distância, na própria política, né, ela tinha um rumo, e o trabalho com tecnologias em educação, que aí passou a chamar-se assim, que à medida que vai evoluindo a tecnologia, vai mudando o nome. Isso é um aspecto que eu preciso chamar a atenção de vocês, porque eu participo muito de bancas e oriento muitos alunos. Eu já tenho aqui perto de 80 teses e dissertações concluídas. E eu percebo assim, as pessoas começam agora, sobretudo com um novo nome, que é EduTech, e se acham descobridora do campo. E se esquecem dessa história, porque eles vão nas bases de dados científicos com o nome EduTech, não tem nada. Então, eles se acham o descobridor do novo campo. E aí quem perde são eles, porque o texto fica irrelevante, eles perdem de compreender todo um desenvolvimento e uma cultura que existe nesse país desde a década de 80. Eu não comecei isso não, gente, eu já entrei, eu digo sempre assim, eu sou segunda geração, não sou primeira. E nós aqui na UFAL já entramos na segunda, porque existiam vários grupos trabalhando antes de nós, tanto da URGS e da Unicamp, como do UFRJ, sobretudo na área de saúde. E tem até hoje um trabalho muito bom na UFRJ. E eles vão se basear nas mesmas concepções, ou tem uma convergência, eu não digo que é igual, porque cada grupo tem uma característica diferente, mas tem uma convergência de princípios educacionais com o que nós fazemos, com o que vocês fazem aqui. Então, são grupos muito importantes da gente dialogar, entender o que vem sendo produzido. Alguns grupos produziam e mudaram a sua característica, como a Federal de Minas Gerais. Eles perderam um pouco do veio educação e ficaram mais focados na tecnologia em si, mas não deixaram de desenvolver produtos, até porque teve um período que tudo isso ficou muito abandonado, digamos assim, pelas políticas públicas. O governo Collor quis acabar com tudo que existia aí, acabou com todo o financiamento, coincidiu com um momento que logo depois eu também saí daqui da UFAL, mas o grupo se manteve coeso, e o grupo seguiu com um trabalho muito bom. E aí, ainda que, e na política mesmo, já fiz estudos sobre isso, informática na educação, depois virou computador na educação, depois virou tecnologias em educação, e que agora, né, chamam do EduTech. Eu ainda não incorporei essa denominação. Primeiro que é uma denominação criada nos Estados Unidos, não é nossa. Mas a gente não pode ignorá-la, porque tem produção já utilizando este nome. Mas nós podemos adotar o nome que quiser, mas temos que deixar isso claro, inclusive nas palavras-chave dos nossos escritos, e muitas vezes a gente se esquece. Mas esses campos, educação à distância e tecnologia na educação, que como política começaram separados, inclusive no MEC tinham diretorias diferentes, e lá no MEC é assim, quem já visitou o MEC sabe, né? Cada salinha não conversa com a salinha vizinha. Do mesmo jeito que o TV Escola não conversava também com as políticas e tecnologias em educação. Mas aí se começou a ver a questão da convergência de mídias e tecnologias para a educação. E foi aí que também na UFAL essa convergência aconteceu. O Luiz Paulo teve um papel importantíssimo neste momento aqui. Isso está retratado, inclusive, num dossiê que você coordenou para a revista Em Aberto. E, olha, o meu artigo daquele dossiê é super citado, porque eu recebo muitas informações do próprio Google, né? Aquele artigo é muito lido até hoje. Que ano que foi? Foi
95, acho, não lembro E mais. aí? Não, foi mais pra frente. 2000. Acho que é, mais ou menos 2000. É o dossiê 79, é só entrar no em aberto que vocês encontram. Isso. Esse dossiê é muito importante, porque eles mostram esse momento de aproximação, eu diria assim, de casamento entre educação à distância e tecnologias, no plural, isso é importante, em educação, que não são coisas separadas. Quando nós falamos tecnologias em educação, nós estamos falando de tecnologias na educação presencial, na educação à distância, na educação híbrida, sistemas formais, não formais e informais. Agora, a legislação ainda não junta isso de uma forma tão harmônica. Então, muitas vezes ainda a gente encontra textos de data atual, publicação atual, que deixam uma certa separação entre essas coisas. Mas isso não faz sentido hoje, nós vimos isso na pandemia. Pandemia é uma outra coisa que nós vamos conversar mais a partir das perguntas de vocês. Olha, Luiz Paulo, Zé, Maria, eu já falei muito. Se quiserem comentar. Agora é uma tela. E vamos ouvir as perguntas de vocês. Regina quer falar, né? Essa produção foi em 2009. Ah, 2009. A publicação. A produção é 2009. Mas ela é um marco muito importante, é uma referência importante para os trabalhos de vocês. Quem quer fazer pergunta? E todas essas histórias estão no livro que o professor Valente está organizando, né? Está todo mundo esperando o livro esse chega. livro. Então, mas sabe o que a gente pode fazer? Até uma ideia interessante. A gente trabalhar com o PDF daquele artigo, com os nossos alunos, pelo menos. Porque o aluno chega sem conseguir se situar nessa história. Ele não vem falando, se achando descobridor por um acaso. Ele vem porque falta publicação que mostre toda essa história. Pode falar. Professora, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Operacional, dos caras aqui nesse momento. Você se chama? Eu me chamo Ana Paula, eu sou orientadora da professora municipal. Sim. E eu tenho muita coisa e algumas discussões. Eu não lembro exatamente qual foi o texto, mas já me passava antes desse momento, né? A sua fala em relação a essa separação, vamos dizer assim, esse status de educação tecnológica, tecnologia, educação, essa forma de pensar não pode ser reeditada como que toda educação, isso deveria estar dentro, sem precisar ser separado, sem precisar ser uma área, principalmente nesse cenário que a gente vive. Me passa muito isso assim, então, até antes dessa minha visão, dessa minha leitura, né, no grupo de pesquisa e na disciplina do doutorado em si, os professores assim, mais top do mundo são os que dominam a tecnologia. São os da tecnologia, são os da área da tecnologia, né? Inclusive, assim, para fazer parte do grupo do professor, alguém disse antes, né? Você vai estar no grupo dos que são muito bons. Então, assim, esse lugar de uma separação, parece que ainda permanece, vamos dizer assim, sem se contaminar, enquanto educador, desse recurso tecnológico. Né? Então, assim, essa grande disputa do como fazer, do como usar, só quem usa esse recurso são tais professores, outros não. A gente parece que permanece nesse processo, né, sem avançar muito e assim sem saber para onde ir. Isso eu falo do lugar de um professor que não é da área de tecnologia, né, porque eu não sou da área da tecnologia, eu estou discutindo no início a partir do doutorado. Mas assim, é muito diferente, né, o cenário atual que a gente está se colocando ainda de fora. O educador se colocando de fora, como se isso não pertence a ele ainda. E a gente vê isso nas discussões atuais, né? Como usar a inteligência artificial, permitir ou não permitir o telefone, como usar isso a nosso favor, né?
né? Esse movimento de discussão ainda é muito dicotomizado, né? O que você pensa disso, né? Eu vi alguma coisa sua, isso num texto, né, sobre essa tecnologia, mas eu não lembro agora qual, mas não agora. Então, a tua colocação é importante, né? Porque eu contei a história como se a gente já tivesse superado tudo isso. E isso não foi superado. Né? Claro que houve avanços significativos ao longo dessa história. Não tenho dúvida disso. Mas não foi superado. E quando começou a pandemia, que não tinha outra alternativa, todo mundo rapidinho teve que entrar nessa ou não fazer nada. De outra forma de você atingir os alunos. E haja atropelo, né, nessa entrada. Não, e haja atropelo e erros, né? Erros. Porque as instituições passaram a dar curso de instrumentalização do professor loucamente, uma instrumentalização que muitas vezes não levava em conta o conhecimento pedagógico de uso daqueles recursos, mas os professores se colocavam assim como é tão simples, olha aí, eu já domino tal coisa, eu já sei fazer, eu ouvia muito isso dos meus colegas na São Paulo, inclusive. Agora eu já sei fazer a webconferência, já sei mexer no Teams, agora eu já sei o que é esse campo que vocês tanto falam, tecnologias em educação. E viraram especialistas ali. Quer dizer, isso de certa forma foi bom, porque deu um conforto para se responder àquela situação emergencial. Só que assim que voltamos ao presencial, e a gente teve, acho que aqui também vocês tiveram, um período que era parcialmente presencial, só parte dos alunos presenciais e outros online, isso ainda permaneceu, mas na hora que passou a ser tudo presencial, o que a gente vê hoje é muita gente dizendo, afaste de mim essa tecnologia. Agora eu quero fazer aquilo que eu já sabia fazer bem sem a tecnologia. Eu não preciso mais dela, afaste isso de mim. Só que essas pessoas se esqueceram que a cultura digital, ela se intensificou demais neste período, porque a gente não tinha o que fazer. Então, o que acontece hoje? Hoje, aluno de qualquer nível de ensino, ele vai buscar informação em outras fontes. Ele desafia o professor o tempo todo. E aquele professor que quer ignorar tudo isso, ele não consegue, mas ele tenta desprezar ainda. Né? Por outro lado, nós estamos observando um equívoco muito grande das políticas públicas. Porque a gente já falava e denunciava, mas eram poucas vozes, não apareciam muito, a respeito da grande escala de atendimento em cursos à distância de grandes grupos no Brasil. Eu fiz um estudo, coordenei um estudo junto com a professora Leila Anoni, Graça Moreira, que está publicado no site da Fundação Vitor Tivita, no tempo em que ela não era ligada ao Lema, depois ela foi comprada por ele, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo era ligada à revista Nova Escola, que não estava na mão dessa fundação. Então eles faziam estudos muito interessantes. Tem estudos ali organizados pela Bernadette Gatti, outros pesquisadores brasileiros, muito bem feitos. E tudo está disponível online. Então, naquele tempo, ficava evidente esse afastamento das tecnologias, inclusive nos cursos de formação de professores. Assim, a Bernadette Gatti fez um estudo intenso no Brasil inteiro, que muitos de vocês citam nas dissertações, sobre a pedagogia presencial. E
questões de tecnologia passam ao largo é 0, não chega nem a 0,5%. Bom, aí, depois desse estudo, a Fundação Vitor Tivita contratou a nossa equipe para fazer um sobre a formação de professores à distância. Mas quando eles viram o custo que seria, o tempo que levaria para fazer esse estudo, eles restringiram ao curso de pedagogia, que era o que tinha maior número de alunos. Porque é difícil você fazer uma pesquisa que envolve as diferentes regiões do Brasil, de cursos à distância. Você tem que ter pessoas entrevistando alunos nos polos. Ou seja, tem uma complexidade, um custo muito maior. Então ficou pedagogia com representações em todas as regiões do país. A gente esperava encontrar um percentual razoável de disciplinas que tivessem foco em tecnologias e educação, que não chegou a 2%, se não me engano, se tanto, porque isso foi publicado em 2012, então não lembro o número exato, mas foi irrisório. Alguns tinham disciplinas que trabalhavam ou a discussão teórica, educação, tecnologia, sociedade, e outros iam lá no outro polo para o domínio instrumental da tecnologia para participar do curso à distância. Raríssimas vezes, é um percentual desprezível, que nós encontramos cursos que discutiam, que tinham na sua ementa, que foi a análise dos currículos, dos projetos pedagógicos disponíveis nos sites, que discutiam o que é ensinar, aprender e desenvolver o currículo com essas tecnologias. Essa discussão não é feita e continua sem ser feita. E as diretrizes de 2019 também não colocam essa discussão. Elas incorporam um pouco das tecnologias, até porque elas deveriam ser correspondentes à BNCC, que nós não vamos discutir a validade ou não, validade tem que ser porque é lei, mas a pertinência ou não da BNCC. Mas, claro que as diretrizes teriam que ser coerentes, então elas trazem alguma coisa, mas ainda assim, este foco, que é o foco que todo educador precisaria sair da sua formação inicial sabendo o que é ensinar, aprender, desenvolver currículo com essas tecnologias. E isso ainda não é feito, nós estamos ainda formando professores para o passado. E agora a gente tem uma discussão sobre educação à distância, que é assim, toda a educação à distância é ruim, a qualidade é péssima, toda, né? O que está sendo colocado é isso. Então, a tendência é jogar fora tudo isso. Mas, gente, esta proposta tem autoria por trás, né? Tem fundações aí com projetos de formação de professores prontinho, focados na prática. Claro que a formação do professor tem que ser focada na prática, mas que não evidenciam esses aspectos que nós estamos falando aqui. E eles estão se colocando como salvadores e fomentando essa discussão. Eles têm uma penetração na mídia que nós que estamos na academia não temos, e isso é colocado aí, então está todo mundo achando assim, não, educação para formar professor à distância não pode. Calma lá. Claro que o estágio é na prática, no presencial, claro, mas tem que redimensionar tudo isso. Não é tudo ou nada. Mas, de novo, a gente pode perder esse bonde. É por isso que eu acho que a gente não pode parar. Não pode parar. Ah, desculpe se eu me alonguei. Pode complementar, viu? Regina. Bom dia, professores André, professores Paulo. A Vale sempre
trabalho também. Eu escutei no finalzinho da sua fala, e agora a fala e pergunta da colega Ana Paula, e também a sua resposta em relação à pergunta dela. E de fato é isso, eu trabalho aqui na universidade com uma formação docente. É um trabalho como isso lá atrás, também conheci a vida do professor Luiz Paulo, mais um grupo de trabalho grande aqui. A professora Aparecida também esteve à frente, me acompanhando. Nós temos o PROFORT, que é o Programa de Formação Continuada em Docência no Ensino Superior, o programa aqui da universidade. A gente percebe no PROFORT que no período da pandemia houve aquele boom, né, a explosão de cursos e de demandas por cursos voltados para instrumentalização, vamos dizer assim, né, do ensino, né, que passaria a ser agora remoto, à distância, né, tem as concepções diferenciadas. E a gente percebe que muitos aderiram e conseguiram aplicar algo em suas práticas durante a pandemia e que um percentual vem permanecendo, né, com essas práticas, ou pelo menos tentando permanecer. Mas houve um esvaziamento muito grande dos cursos após a fase crítica da pandemia. Então, de 2020 a 2021, nós tivemos muita demanda, muitas formações. A universidade inteira se engajou nesses cursos, inicialmente de forma voluntária, professores, estudantes, tanto o de mestrado como o doutorado, enfim. Professores de várias áreas, não só da área de educação privada, encabeçaram também esse movimento. E atualmente a gente percebe que os professores, de fato, como se houvesse retrocedido. Eles estão rejeitando o uso das tecnologias. Alguns não compreenderam, não aprenderam muita coisa, a não ser de fato utilizar as plataformas de webconferência. E há uma resistência muito grande em se utilizar percentuais de EAD dentro da universidade. Claro que isso não é só aqui na UFAL, isso acontece em outras universidades federais também. E nós percebemos que há um distanciamento muito grande de boa parte dos professores em relação ao uso das tecnologias. Esse ano a gente está com uma proposta de reformulação do nosso programa de formação docente, não só em relação ao uso das tecnologias na educação, mas também na formação para ser de fato continuada. E dentro das unidades acadêmicas, separando pelas grandes áreas do conhecimento, e é um desafio, com certeza, que a gente vai encontrar, atrair os professores, principalmente os que não têm, de fato, o perfil alinhado, né, para atuar dentro da sala de aula com o que a nossa sociedade exige hoje, que é o domínio, né, da cultura digital. Então, era mais uma colocação, não, de fato, uma pergunta, um complemento ao que foi colocado aqui. Muito obrigada. O PROFORT tem um ponto importante também. O PROFORT começou lá com a Aparecida, né, com a docência, né? Foi um projeto da CESU lá, que ela captou um recurso e começou a história da formação e o PROFORT. E o PROFORT tem alguns dados interessantes, é que antes da pandemia já tinha um bom grupo de professores, né, de várias áreas, então a gente conseguiu sair da educação, entendeu? Então, por exemplo, no contexto da pandemia, em pós-pandemia, tem professores lá na Faculdade de Medicina, na Arquitetura, que fazem um excelente trabalho. Eles conseguiram, de fato, incorporar e conseguiram desenvolver práticas pedagógicas usando as tecnologias. Que é a ideia que a gente sempre defendeu aqui também. Eu tenho que usar na metodologia, não é o domínio técnico da técnica, né? E por outro lado, na formação a gente já tem algum cenário interessante aqui na Faculdade de Educação também, na UCEDU, né? A ISA está fazendo um levantamento dos professores que usaram portfólios, né? E ela está estudando os portfólios. A gente tem um grupo de 8, 10 professores que usam hoje esses recursos. O problema hoje é responder a instrumento, que ninguém mais quer responder questionário, então a gente tem um sério problema com os dados, né? E também a lei dos dados, que a universidade não fornece mais os endereços, os e-mails, então é um sério problema que a gente tem que discutir no campo da pesquisa, né? Agora, o que me preocupa hoje é o ensino fundamental, né? A educação básica.
porque a gente, na minha opinião, está tendo um retrocesso quando volta ao ensino da computação, volta ao pensamento computacional como currículo, né? E aí parece que a ideia que hoje está presente é que o lugar da tecnologia é nesses componentes curriculares, não mais em ciência, matemática, biologia. Então isso está me preocupando, né? Porque é como se a gente jogasse fora toda a história e chegar até onde a gente tinha chegado antes dessa diretriz. Tem a diretriz e tem já a incorporação da BNCC, né? A trabalhar lá o pensamento computacional em todas as séries, a programação, mas é muito deslocado daquilo que a gente sempre questionou. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Beth, como tu entende essa questão do currículo, que nós lá no PPG sim estamos trabalhando, né, o Enaldo ali, a análise combinatória, o feedback, com a aprendizagem significativa, mas se ele não tiver um cenário para trabalhar na matemática mais, o GeoGebra, por exemplo, se o aluno não tem mais acesso ao celular na escola, vai voltar ao laboratório de informática, como é que eu vou ter esse cenário que vai fugir um pouco da cultura digital, né? A ideia do laboratório hoje é meio complicada, né? A gente tem. Então, assim, parece que a gente está retrocedendo, a gente deu um passo e está retrocedendo uns 4 passos, né? Então a coisa está um pouco complicada. Pois é. Bom, essa questão da proibição de celular, né? Na verdade, ela é inócua. Ela é inócua porque não tem jeito, está no bolso da criança. E na universidade você pode dizer para os alunos não usarem, mas não é bem assim. Eu sei que tem lugares que agora, fora do Brasil, o Brasil ainda não se organizou tanto assim para fazer valer essa proibição, mas tem uma estantezinha na entrada da sala de aula onde os estudantes têm que depositar o celular ali para participar da aula. Ninguém pode ficar com o celular sequer na bolsa. Né? E como fora daqui a disciplina é mais seguida, né? Eles colocam lá mesmo na entrada da sala. Então isso é um grande equívoco. Isso não vai resolver nada, ao contrário, é mesmo um retrocesso imenso, porque você não muda a cultura por decreto, quer seja digital, quer seja qualquer outro. Não se muda por decreto, a cultura se constitui a partir das práticas. E assim como nós estamos nessa cultura, os nossos estudantes de quaisquer níveis de ensino também estão. Ou seja, ao colocar essa regra, você está confinando mais ainda a escola no espaço da sala de aula. Você está fechando a escola para o mundo num momento em que a vida é tudo interligado, no momento em que a gente fala de sustentabilidade e convergência, porque só assim nós podemos preservar o planeta de uma maneira geral. Isso vai para além de atividade de sala de aula, é questão de vida. Bom, e aí nós temos, então a gente vai contra tudo isso, mas por outro lado, também não vai ser resolvido com o currículo de computação desde os anos iniciais da educação básica. E é o que temos aí. E olha, eu acompanhei a produção desses currículos. E acompanhei pelo seguinte, o primeiro que foi feito no país foi da Secretaria de São Paulo, do município. Não misture município com estado, são duas secretarias que brigam entre si. Né? Então, acompanhei do município que começou a trabalhar com computadores na educação quando Paulo Freire foi secretário de Educação. E o Paulo Freire dizia que os meninos e as meninas precisavam ter esse instrumento na mão, mas que era preciso trabalhar algo que hoje a gente está esquecendo de novo, que era o porquê, para quê, a serviço de quê utilizar esta tecnologia. Mas mesmo assim, até por conta da estrutura do nosso sistema de ensino, e aí é sistema de ensino nacional, toda a estrutura que rege, o único jeito de trazer
tecnologias na educação básica, para que possa se desenvolver um trabalho mais substantivo, é criando disciplina, não tem outro jeito. Nem que seja colocando 2 ou 3 professores trabalhando juntos, coisas assim, porque eles trabalham com projetos. O município de São Paulo tem, na estrutura da educação básica, os 3 últimos anos, ele é por ciclo a estrutura, e os 3 últimos anos são chamados de ciclo autoral. E esse ciclo autoral, ele trabalha com projetos de cunho social, cujas problemáticas são identificadas pelos alunos na sua realidade. Eu acompanho algumas escolas que fazem esse trabalho, é assim maravilhoso, maravilhoso. Eu vou lá para descobrir como as coisas acontecem. Eu trabalho com uma escola da Brasilândia, vocês já viram a Brasilândia nas páginas policiais, né? Porque ali é uma favela imensa, acho que é uma das maiores favelas que tem em São Paulo, paupérrima, mas tem classe média também ali. Então é esta população que frequenta a escola. E eles trazem problemáticas que a gente só aprende por meio deles, ouvindo essas crianças, porque são muito distantes da nossa vida. E eles contam os seus problemas por meio de batalha de rimas. Gente, quando eu vi aqui, as crianças contando aquelas coisas, e elas falam com uma desenvoltura que tinha um MC ouvindo lá, e ele dizia, não é possível, eles são tão pequenos. Eles já estão naquela cultura. E esta escola que eu acompanho, ela tem abertura para trazer isso para dentro da escola. E esses grupos que se reuniam na praça, onde rola tudo de bom e de pior, de drogas e tudo, agora a escola abriu as portas para eles fazerem as reuniões, essas batalhas dentro dela. No seu espaço, que é coberto, porque eles tinham muito problema com chuva, na praça, além das coisas que rolam. Bom, então veja a contradição que nós temos aí, né? Uma escola que tem um professor criado lá atrás, não foi no período de Paulo Freire, mas foi logo depois, que tem criado no seu sistema, com toda uma legislação que sustenta o que era chamado professor orientador de informática educativa. Isso há décadas. E que agora virou, era POE, agora é POED, professor orientador de educação digital. Mas as normas para o trabalho desse professor, as regras lá são as mesmas, né? Então é um professor da rede que se candidata a ser POED. E ele é responsável pelo laboratório, e não só pelo laboratório, pelas tecnologias que estão na escola, ele que faz a gestão de tudo isso. Mas ele tem, entre as finalidades, então ele tem aula, ele tem uma aula semanal com cada sala. Veja bem. Leia. Bom, o que a gente faz? A gente ajuda a trabalhar com os POEDs, eles são bons em tecnologias, mas eles são professores bem preparados. Eles não são professores de tecnologia, eles são professores das disciplinas curriculares convencionais que têm uma afinidade boa com tecnologia e vão fazendo cursos e se candidatam a ser POED. Então eles trabalham bem com a tecnologia. O nosso trabalho lá foi ajudar esses professores a olharem esta questão da tecnologia para além da disciplina, sem jogar fora essa disciplina, porque nós não podemos jogar fora, mas trabalhar integrando-se com professores de diferentes áreas. E como tem o ciclo autoral, que são dos 3 últimos anos, que é onde eles trabalham com projetos interdisciplinares, este POED trabalha com todos os professores orientadores dos projetos dos alunos.
E aí acontecem coisas maravilhosas. Nós estamos analisando os trabalhos do ano passado, vamos produzir um livro sobre isso, os trabalhos resultantes dos projetos dos estudantes, que são fantásticos. E aí tem a perspectiva da educação digital integrada com a realidade deles. Então tem que eles começaram um trabalho muito revoltados, é um grupo de alunos revoltados com as questões do preconceito racial. Tem vários projetos relacionados a preconceito. Tem o preconceito racial, tem um outro que é o preconceito em relação ao imigrante, que tem muitos nessas escolas de São Paulo. E os projetos são lindos, mas primeiro eles têm aquele momento de pôr para fora a revolta que eles têm com as situações de preconceito que eles enfrentam. Aí o nosso papel não é de fazer atividade na escola, direto com eles. É de assessorar o professor, de trazer profissionais para conversar com eles, para fazer seminários para os alunos e professores sobre as temáticas. Então, esse preconceito racial foi um doutorando que já defendeu a tese, que é do nosso programa, que estuda o currículo, ele fala inclusive do necrocurrículo, e o estudo dele foi focado numa comunidade quilombola. E como a escola que as crianças dessa comunidade frequentavam rejeitava a cultura afro. E tinha assim um grupo enorme de alunos dessa cultura. Então, daí o termo necrocurrículo. Então, ele foi conversar com os alunos. E ele dizia, gente, o preconceito, ele não é só racial. O racial está junto. Ele é religioso. Tem uma briga das crianças na escola entre aqueles que são de religião, tem muitos, né, dessas religiões que agora estão com tudo aí, né, dos pentecostais, contra aqueles cujas famílias são de religião de origem africana. Mas de brigas, quase se matarem dentro da escola, de tentar linchar o estudante, é um horror, porque essa pandemia exacerbou tudo isso. Essas crianças, elas têm uma violência ali que vai e explode de uma hora para outra de uma forma horrorosa. Então, ele foi lá, ele conversou com essas crianças e com os professores no sentido de ajudá-los a entender que não é pela violência que nós vamos superar essa situação, que é pelo diálogo. E assim nós fizemos com vários projetos. A gente sempre leva alguém, às vezes o nosso grupo tem um especialista, nós chegamos a levar uma psicóloga lá, porque tinha um grupo de meninas revoltadíssimas com seus pais em relação à violência doméstica. Eles não vão dar conta. Aí foi uma psicóloga, conversou com um grupo. Aí eles acalmam aquela revolta e fazem projetos belíssimos, que são apresentados para as famílias, inclusive. E nesse dia da apresentação dos projetos, a gente fica lá em êxtase. Eu digo que eu sou abduzida quando eu entro lá. Eu esqueço que eu sou pesquisadora, eu esqueço tudo isso, eu só vou trabalhar com o teor da pesquisa quando eu saio da escola e vou pensar e escrever sobre tudo aquilo. Bom, isso mostra algum caminho que pode existir, porque eu estou falando do sistema público de ensino de educação básica brasileira. Mas junto com isso, nós temos a estrutura do currículo, que eu estou citando exemplo do município, porque ele foi usado como base para o currículo, a proposta do currículo de computação como um complemento à BNCC. E foi muito baseado ali. Como também o Estado de São Paulo baseou sua proposta nessa, mas eles puseram um rótulo maravilhoso de inovação. Tudo é inovação, até porque hoje o nosso secretário de Educação ele era CEO de uma empresa de tecnologia. O último concurso público para professor do Estado de São Paulo, é irônico, mas eu preciso contar porque é verdade, o edital foi público. A POSP, que é a Associação, né, do Estado de Professores do Estado,
entrou com recurso na justiça e tudo, mas acho que isso aí não mudou. Ser desenvolvedor de conteúdos digitais tinha uma pontuação maior do que mestrado. No edital público, gente, eu estou falando do estado de São Paulo, que gera referência para o país inteiro. E aí tem o currículo de computação. A origem foi proposta, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Computação. Nada contra a Sociedade Brasileira de Computação, que ela é uma das sociedades científicas tradicionais do país, tudo isso, mas a preocupação dela está centrada no ensino de computação e na formação de professores para ensino de computação. Daí eu pulo para fazer isso para a educação básica, porque a BNCC traz elementos para fazer isso. Então, eles tentaram fazer uma regulamentação sobre isso. E aí eu fui chamada para participar da produção. Quando eu via o que eles estavam propondo, eles tinham ex-orientando os meus, né? A gente fala os alunos e eles vão pro mundo. Eu falei, gente, eu não vou participar, não tenho tempo, eu não tenho mesmo. E eu também não queria entrar em conflito com uma proposta que eu não acredito. Mas aí alguns professores, quem trabalhou nisso foi sobretudo pessoas de educação privada de alto nível do país, não é só de São Paulo, do país todo. Mas algumas pessoas mais sensíveis falaram, gente, tem que ter alguém lá para cutucar. E você é uma pessoa que ajuda a fazer isso. Aí o Valente também entrou, mas a gente entrou só para cutucar, senão não escrevemos nenhuma linha. E também no currículo de São Paulo nós não escrevemos, porque não adianta nada a gente escrever uma proposta curricular que fica ali no papel, mas não vai se implantar. O currículo do município de São Paulo foi escrito pelos professores do município. Nós ajudamos a pensar sobre ele, a gente questiona muito, mas a gente não faz. E essa proposta de ensino de computação nós também não fizemos, mas foi feito por professores que trabalham como o POED, por exemplo, mas que são os professores de tecnologia educacional que existe na rede privada do país inteiro, esta disciplina e um grupo de pessoas que trabalham com ela, que chegam em alguns lugares, que chegam inclusive a produzir o conteúdo para professores de outras áreas trabalharem com tecnologias. É isso que nós temos. É por isso que nós não podemos parar, vamos parar. Trabalhar em São Paulo, assim, eu digo que é um privilégio nesse momento, porque acontece de tudo, né? Então, dá uma visão para a gente de um mundo que é complicado. Então, essas disciplinas, eu não sou contra a existência delas. Eu acho que a tecnologia hoje tem uma complexidade tal que se tem que ter um profissional na escola para assessorar todas as áreas de conhecimento e para trabalhar com os estudantes num determinado foco, que é o foco eleito pela escola naquele período e tudo mais. Mas é assessoria, é feito o meu trabalho de assessoria quando eu vou na escola. Eu não vou lá para dar aula, porque se eu fizer isso, eu faço uma pesquisa linda. A gente já sabe como é que as pessoas faziam, e muitos ainda fazem pesquisa, né? Eles vão na escola, fazem uma bela oficina, como é uma oficina pontual, é maravilhosa, e agora a gente não precisa mais trazer os estudantes para a universidade como nós fazíamos, né? Ou levar os computadores para lá. Mas essas atividades, embora sejam maravilhosas, elas não interferem na cultura escolar. E eu estou citando exemplos da escola porque nós estamos falando da BNCC, mas a universidade é muito diferente disso. Eu já cansei de dar aula na PUC para diferentes professores para falar de tecnologias na educação, metodologias ativas e não sei o quê.
porque é a atividade integrada que ele faz. Eu vou lá e falo. É assim. E nos cursos de formação, em muitos lugares, inclusive na PUC, quem começou esse trabalho fui eu, quando eu cheguei lá, ninguém nem me conhecia direito, mas tinha uma diretora que era uma pessoa que tinha uma visão fantástica. Ela dizia, eu preciso de você aqui. Eu preciso que você comece essa discussão na faculdade de educação, mas nós temos que começar pequeno, nós temos que começar com uma disciplina eletiva. Gente, isso deve ter sido em 1997, porque foi quando eu fui contratada como professora da PUC. Até hoje é essa disciplina eletiva. Eu estava aqui pensando, estava me transportando para as nossas discussões na década de 90 aí. Quando a gente discutia se a tecnologia ia ser uma ferramenta, naquela época o computador especificamente, ele ia ser uma ferramenta ou um fim. Se ia utilizá-la como ferramenta para aprendizagem de diferentes áreas, ou se ia, como algumas escolas implantaram, aula de computação e outras. Porque é muito fácil você implantar essa disciplina. Mas aí eu estava pensando também na questão do computador que está hoje na mão da gente, né, do celular. E essa questão de você permitir ou não o uso, se algumas escolas o celular é colocado, deixado na. E eu gosto muito de pensar nisso e ponderar um pouquinho, aí tentar encontrar o meio do caminho da história, porque se você não tem efetivamente um processo de incorporação do celular no processo de construção de conhecimento da escola, e esse celular entra, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Ele se torna mais perigoso. Mais perigoso. Porque o que o cara vai, o que os meninos estão acessando hoje é rede social. Eles não estão usando no cotidiano, a não ser quando há alguma coisa, algum projeto que se volta para isso. Então, o influencer hoje começa a ter mais influência do que o professor. Então, eu corro o risco de estar concorrendo na sala de aula com influência do TikTok, Isso mesmo. Então, enquanto a escola não tiver um caminho de incorporação disso, eu ainda acho que é melhor que ele fique lá no armáriozinho mesmo. Exato. Até eu ter uma forma de que ele seja incorporado como instrumento de aprendizagem. É isso. O que você está trazendo é que a questão é muito mais complexa do que o sim ou não. Sim. Porque pode ser um não temporário, mas não dá conforto nenhum saber que tem esse não. Por quê? Porque a gente tem que encontrar um outro caminho. E sabe por quê? Porque nós não estamos falando mais de ferramenta. Nós estamos falando de cultura. Sim. A tecnologia hoje é um instrumento da cultura que já estruturou o nosso pensamento. Quando você vê algumas pessoas, eu estudo muito essa integração de diferentes contextos de aprendizagem, formais, não formais e tudo mais. Você está num restaurante, você vê lá o cardápio. Aí você vê, nossa, tem um peixe aqui diferente. Às vezes você nem sabe, se você está em outra língua, você chama até o garçom para perguntar o que é. Ele diz, é um peixe típico daqui da região. O que é que você vai fazer? Na hora você pega o celular, vai procurar e conversa sobre isso na mesa. Você está criando um contexto informal de aprendizagem ali no restaurante. Assim você faz em diferentes lugares. Essa perspectiva de conexão entre esses diferentes ambientes mudou o que é ensino-aprendizagem, inclusive no formal, porque a criança já traz isso incorporado no pensamento dela. Ela traz isso, ela faz isso. Ela vê o pai fazendo, a mãe fazendo, além da história das redes sociais. Meu filho faz psicologia, só fechando. Meu filho faz psicologia aqui na UFAL. E eu vejo um pouco ele com o livro na mão. E ele não lê, como é que você vai fazer? Aí de repente traz uma temática. Ele traz uma reflexão fundamentada com dados científicos, com citação de autores. Eu digo, onde é que você vai buscar isso? E eu não consigo acompanhar e entender. Porque para mim o livro, né? Mas ele traz isso dessa rede
em que ele se insere. Então, quando ela é usada nessa perspectiva, é fantástico. Você consegue entender o contexto do autor, da onde ele fala, né? Você consegue entender o contexto sobre o qual ele fala, aí você vai entender. Porque senão a gente faz críticas banais à ideia do autor, porque não coincide com aquilo que a gente pensa. Mas da onde é que ele está falando? E quem é ele? E isso, essa E tecnologia. as articulações que faz, porque ele traz isso aqui, olha, o autor traz isso aqui, mas tem tal aspecto da cultura, não sei de onde, que hoje está acontecendo isso, e a gente não acompanha, porque a cabeça deles já não é mais fragmentada. Por isso que eles têm que ser nossos aliados nisso. Tem que perguntar para eles o que eles querem fazer com isso, para entender como é que eles pensam sobre essa tecnologia e ajudá-los a redirecionar. Não é fácil, gente, não é um trabalho fácil. Ele levantou a mão aí, Bom dia, professora. Seja bem-vinda a Lagoas, que eu acredito que é a sua casa, cumprimentar o professor Luiz Paulo, a professora Aparecida, os colegas. Bom revê-los, né? A gente não teve aí nesse período de férias, enfim, e também cada um com a sua pesquisa. Eu tenho, me senti contemplado em muitas falas, trago algumas inquietações também, porque eu estive agora no final de janeiro na Conferência Nacional de Educação e participei do eixo Direito à Educação, o eixo 2 do documento. E percebi que, de fato, a gente não fala sobre o direito à educação tecnológica, à educação digital. Foi silenciado a própria organização do evento, a gente enfrentou filas para fazer credenciamento, para fazer inscrição. A gente não percebia, assim, um olhar até para facilitar o processo de inserir as tecnologias digitais para, de fato, facilitar a nossa vida, né? E o professor Luiz Paulo falando do ensino básico, eu sou do ensino básico também, e percebo, de fato, muita resistência na implementação das tecnologias dentro da escola, né? Porque, praticamente, muitos professores, e isso não foi diferente na Conferência Nacional de Educação, demonizam as tecnologias. Então, a minha pergunta gira nesse sentido também, para trazer essas questões do uso positivo das tecnologias, como o professor colocou, é possível também, né? Tem essas dimensões. O Brasil tem a Política Nacional de Educação Digital, porém ainda não foi implementada ou normatizada. Temos agora, recentemente, também em janeiro, foi publicada, não sei se a senhora sabe também, uma lei que traz o bullying e o cyberbullying como crime. Isso. E os Estados Unidos acabou também de regulamentar uma lei sobre a responsabilidade civil das Big Techs. Então, isso se discute no Brasil, mas não tem nada ainda regulado. Queria saber também como a senhora pensa isso, como verifica e se isso se linka também dentro da educação, se é possível, por exemplo, uma disciplina ou dentro do currículo falar sobre cidadania digital. Eu vou começar do fim. Se eu vou deixar alguma coisa de lado, você me lembra. Cidadania digital tem que ser trabalhada em todos os níveis, sobretudo na formação do professor, e na escola também. Agora, essa questão da cidadania digital está contemplada nas propostas dos currículos, inclusive nesse complemento da BNCC. Ela está no currículo do município de São Paulo e muitos outros que se inspiraram nele também. E tem que ser trabalhada. Mas, até nisso, tem questões muito complexas. Porque alguns entendem cidadania digital é saber usar tecnologia e pronto. E se esquecem que cidadania digital não tem só o digital, tem a cidadania que antecede o digital. Não é digitalidade cidadã, é cidadania digital, portanto o primeiro termo é cidadania. E isso também não é trabalhado. Então, cada um faz a leitura muito atravessada e tem aí um grande desafio para ser enfrentado, porque isso tem que ser enfrentado. Em relação a grupos, né? Grupos que compõem essas conferências de educação.
eles não querem discutir essas questões, porque essas questões roubam a cena, e eles tinham outros elementos prementes muito importantes para discutir. Então, faz parte da proposta deles, não é por um acaso, é intencional, não colocar as questões do digital aí. Mas isso é terrível, porque isso está arrombando as portas, justamente porque é questão de cultura. Não é questão só de fazer uma inscrição mais fácil ou mais difícil. É questão de cultura e tem que ser discutido, não tem jeito. E quando você fala da disciplina ou não, na estrutura, eu já sei, quando eu comecei a falar sobre tecnologias em educação, informática na educação, no nosso grupo, a gente era totalmente contra criar uma disciplina, né? Não precisa, todo mundo tem que se apropriar e trabalhar na sua área, e fazer os trabalhos integrados, aproveitar para integrar diferentes áreas, e naquele tempo integrar diferentes áreas era trabalhar um professor coladinho no outro, porque a gente não tinha rede disponível. Mas, hoje, a complexidade dessas tecnologias e o que elas requerem, não só de apropriação técnica, mas apropriação pedagógica da tecnologia. E essa apropriação pedagógica está amplamente descrita aí na bibliografia e tudo mais. Esse pedagógico vem antes da tecnologia, que é diferente. Alguém falou da educação tecnológica, né? A educação tecnológica é um conceito no nosso sistema de ensino de focar a tecnologia. E ela, no ensino profissional, ela adquire uma amplitude imensa. Eu discuti isso por um tempo com o Centro Paula Souza de São Paulo, que eles trabalham com educação técnica de nível médio e nível superior. Eles têm as ETECs, que são escolas técnicas, e tem as FATECs, que são faculdades de tecnologia. Mas a tecnologia ali, ela aparece numa dimensão muito diferente, porque você tem que levar em conta a que tecnologia se refere a cada curso. Por exemplo, o curso de agropecuária. Não é só a tecnologia digital, embora hoje ela tenha que ser incorporada, porque todo o controle que eles fazem de clima, de solo, depende dessa tecnologia. Mas eles falam sobretudo do trator e de outros instrumentos dessa profissão. Então, essa educação profissional, ela não é exatamente o nosso foco de estudos quando nós estamos falando da educação básica. Porque a educação básica, ainda que o ensino médio agora tem aí essa concomitância com o técnico, que está uma meleca que nós não vamos discutir, porque a gente não sabe nem para onde vai enquanto proposta ainda, né? Tem diferentes grupos defendendo diferentes coisas, já visto que nem o documento que foi colocado para consulta pública, a proposta é acabar com ele e começar tudo de novo. Isso foi evidenciado na conferência. Então, eles defendem isso, a conferência Mudaram o defende. texto, querendo revogar a sugestão que vai para o Congresso é a revogação do seu, né? Revogação não só desse texto, é revogação da BNCC. Todas as Como políticas, se... todas as leis, políticas educacionais aprovadas no governo anterior pediram a revogação de todas. Mas a BNCC Vai começar do zero. é meio... porque ela já vinha sendo discutida, né? Muito antes, né? A aprovação que foi no final lá, e aí ela realmente assumiu um caráter mais instrumentalizador do que as versões anteriores. Tem teses que comparam todas as versões. Eu tive o privilégio de participar de uma banca que ela compara a versão anterior com a versão aprovada. E a versão aprovada ela é muito mais instrumentalizadora do que as anteriores. Mas só se esquecem
quando se propõe revogar tudo isso, que todo o sistema da educação básica já está estruturado nisso. Não dá para revogar assim. Não é possível revogar. Você tem que reconstruir, isso sim, mas revogar não pode. Porque você vai criar um caos na educação. Eles estão esquecendo que a educação trabalha com gente, não é só com documento. Não é possível isso. Não sei se eu respondo. Como eu estava respondendo, tem ali a Elisa e tem o professor aqui. Então, você quer perguntar, né? E você também. Qual é o teu nome? Isnaldo. Você é? Eu sou a Rosângela, eu sou professora da UFAL Sertão e recentemente eu assumi a coordenação do Polo de Desenvolver da UAB. Então eu sou das ciências sociais, né, sou da área da educação efetivamente, mas tenho participado da discussão muito produtiva, por sinal, justamente para me inteirar um pouco mais sobre essas discussões. E a minha fala seria mais no sentido de uma complementação do que tinha sido falado anteriormente na fala aqui do colega, que e eu concordo com o que o professor fala, usar ou não o celular, mas como ele vai ser usado. E aí a sua fala, diz da apropriação técnica e apropriação pedagógica. Eu tenho algumas turmas lá no UFAL Sertão que todos têm celular na mão. Mas quando você pede para fazer um trabalho, eles não sabem nem o uso técnico. Professor, teve um aluno que professor, eu não enviei um e-mail. Eu não sei como fazer um trabalho que coloque, eu não exigi as normas da BNT na sua totalidade, mas justificar um texto, um parágrafo. Então, assim, essa questão de como a tecnologia está aí, mas ela está aí de maneira muito parcial, né? Porque se você realmente fala de apropriação, mesmo que seja só o técnico, o pedagógico, né? O desafio da educação é chegar nesse uso pedagógico, mas o técnico ainda é muito problemático. Por isso que essa disciplina é necessária. Essa discussão da cidadania digital não é só nessa disciplina. A cidadania digital tem que ser uma discussão transversal, em todo o sistema de educação, de qualquer nível. Mas esta apropriação adequada da tecnologia, enquanto tecnologia mesmo, ela traz um conhecimento embutido que é preciso trabalhar com os estudantes, e é preciso trabalhar com a formação de professores. Mas no caso da formação de professores, esse trabalho da apropriação técnica, ele é mais produtivo quando ele já se dá integrado com a discussão pedagógica. Então, o que é que foi feito aqui, o que é que isso trouxe de contribuição para a aprendizagem, como é que isso pode ser usado na aprendizagem dos estudantes lá da educação básica. E isso tem que ser feito mesmo pelo professor. Então, hoje eu vejo que não é mais aquela ilusão que a gente tinha que não precisava de disciplina, porque a gente tinha naquela época uma tecnologia que era realmente uma ferramenta, Então, podia ser transversal, eram pouquíssimos recursos, mas hoje não, ela é muito complexa. Eu vejo que vem aí com inteligência artificial. Dá para ignorar? Não dá. Mas não pode não ter visão crítica sobre ela, senão corre o risco de não precisar mais do professor. É o homeschooling. Quantas famílias estão defendendo o homeschooling? Isnaldo. Eu sou o professor Isnaldo, professor de matemática, e eu queria passar um pouquinho, nos Estados Unidos eles começaram um movimento, outras potências também, de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tem dado uma abertura para os países subdesenvolvidos enviar seus melhores alunos, sua melhor mão de obra para esses países, por exemplo. E atuando com pesquisa na área da educação, eu percebo, por exemplo, uma deficiência em laboratórios de ensino virtuais de matemática em comparação com outras cadeiras, como física e química. Então, eu fui coordenador também de curso de matemática EAD, tive a oportunidade de discutir sobre laboratórios e vi excelentes laboratórios para física e para química.
E na área de matemática, até recentemente, quando eu pensei em fazer uma coisa que não encontrei, por exemplo, plataformas, grupos de pesquisa, já vi tentativas da própria Unicamp de estruturar esses dados, mas observa uma deficiência muito grande de disponibilizar esse material. Então, a matemática ela tem um viés experimental, algoritmo muito interessante, e eu percebo ainda uma distância muito grande no nosso ensino. Né? Só para fechar minha fala, a matemática figura hoje entre o top 10 de países no mundo, do ponto de vista de qualidade científica. E eu acho que a gente está entre os últimos na avaliação do PISA, em particular com a avaliação matemática. Eu queria explorar um pouco a formação da senhora como professora de matemática. Então, eu acho que você está colocando em conta muito contestável. Né? Agora, a proposta STEM dos Estados Unidos, enquanto uma proposta, ela foi muito interessante, mas mesmo lá eles têm dificuldade de implantar. E aí, em alguns lugares, o que eles fizeram? Eles contrataram uma pessoa externa para fazer atividade com os alunos nos laboratórios STEM, de tudo, com robótica, com atividades mão na massa, né? Dentro dessa ideia do maker, mas este profissional, muitos deles são engenheiros, são cientistas, né? Ou formados nas áreas das ciências. Este profissional, ele vai na escola trabalhar com os alunos, mas ele não pode falar do currículo. Ele tem que ficar restrito àquela atividade. E já tivemos alunos que foram fazer o sanduíche, né, o doutorado sanduíche em Stanford, e acompanharam algumas escolas e chegaram a perguntar para este profissional, que não é professor, ele recebe um outro título que eu não me lembro qual era, se é mentor, alguma coisa assim. Mas olha, aqui tem matemática, aqui olha a angulação, a trigonometria, Ele disse, eu sou proibido de trabalhar com os conteúdos do currículo. Ou seja, o que elas têm? Agora, o movimento de fazer isso com quem desenvolve o currículo, ele é muito lento. E você vê experiências pontuais muito interessantes. Eu dialogo muito com professores de matemática, até porque eu já trabalhei nessa área na PUC também, e depois que eu migrei mais para a educação, mas eu dialogo muito com esses professores. Eu conheço professores que fazem trabalhos belíssimos e fazem com seus alunos de mestrado, de doutorado, que trabalham em escolas fazendo esses trabalhos, e eles trazem isso como objeto de suas teses e dissertações. Entretanto, esses trabalhos, eles estudam casos específicos. Eu não estou dizendo que é da metodologia estude casos, nem me lembro aqui, não posso dizer quais foram as metodologias. Mas eles estão estudando um contexto específico, de uma experiência muito interessante, que tem resultados efetivos. Mas a gente não conhece, pode ser até que exista, mas eu não conheço uma base que agregue tudo isso. Então ficam trabalhos aí, claro, hoje pelo menos a gente tem as bases de dados disponíveis, né? Mas eles ficam muito restritos. Tem outros grupos, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles trabalham muito com educação em ciências. São trabalhos muito interessantes. Nós temos até uma rede de pesquisa conjunta com esse grupo, e é muito interessante, porque é uma proposta de ciência aberta, de toda a educação aberta também. Ciência aberta é uma coisa, a educação aberta, ela bebe nessa concepção da ciência, mas ela tem as suas especificidades. Mas daí a tornar isso algo meio que universalizado, tem um imenso caminho. E é um grande desafio. Vocês que têm um grupo de computação tão forte aqui na UFAL, construir uma base desse tipo.
né? Isso faz parte de estudos, deveria fazer. Eu não conheço a proposta daqui do híbrido. O que eu li era assim, o foco era tecnologia para fazer educação híbrida, integrando presencial, virtual, tal. O híbrido é muito mais do que isso. E o híbrido deveria congregar todas essas áreas, se assumir essa perspectiva de ciência aberta e educação aberta. Que não é fácil, a gente assume, mas a gente está ainda trabalhando, assim, digamos, com alguns elementos, não todos. Até porque nós temos alguns desafios acadêmicos e da própria LGPD que não dá para fazer, tipo todos os dados da pesquisa ficarem abertos ao público. Alguns são sensíveis e você não pode abrir, pronto. Não precisaria nem a LGPD, porque a gente tem a ética da pesquisa antes da LGPD e sabe que não pode abrir. Então, o que propõe também aí ainda é um tanto utópico, um tanto para ser discutido, mas a gente tem que caminhar com essa perspectiva. Não é mais ensino superior de um lado, ensino básico do outro. Ninguém vai resolver seus problemas assim. É trabalhar com tudo integrado. E é difícil. É difícil porque as pessoas são diferentes. E se pautam por princípios educacionais diferentes. Então, com alguns a gente consegue trabalhar bem, com outros não tanto, e com outros às vezes a gente nem quer. Afasta de mim, porque eles só me atrapalham. Infelizmente é assim. Mas é um problema, porque tem que ser um compromisso de cidadão e de pesquisador de qualquer área. Mas tem grupos assim. A USP está com um curso de licenciatura experimental em ciências que tem uma proposta muito interessante. Ela congrega pessoas da computação, da matemática, das ciências e grandes pensadores. Não sei como é que eles estão conversando entre si, porque é um mais estrela do que o outro. Todas as estrelas que a gente conhece estão nesse projeto. E quando você junta muitas estrelas na academia, tem muito, né? Mas a proposta do curso é maravilhosa. Obrigado. Defina o tempo, né, pela precisão tem outra. Tem duas pessoas mais, não é? Querendo fazer. Então vamos ver se a gente encerra nessas duas últimas perguntas, né? É lanchinho As aqui duas também, quem quiser comer, tá aqui. Senão vocês vão sair correndo, fica uma lanche. As duas perguntas seguidas e logo depois a gente encerra a pergunta. Isso. Bom dia, professora Elizabeth. Bom dia. Bom dia, professora Aparecida. Bom dia, professor Paulo. Professor Zé Geraldo, que já pode ver aí. Lembrei na fala, no período do diretor. Bom, meu nome é Cláudio, eu sou doutorando em educação aqui no PBGE, sou professor Fernando Pimentel. E uma pergunta, um bate-papo, um diálogo. Eu não tenho visto aí pesquisas políticas em torno da pensando em equidade. Equidade no sentido de garantir o acesso igualitário das tecnologias na educação em diferentes contextos, seja geográfico, seja socioeconômico e até cognitivo. Às vezes, numa sala de aula que temos geograficamente no mesmo local, está meio equilibrado no que se refere à parte socioeconômica, mas cognitivamente tem alguns grupos com algumas dificuldades de pesquisas e políticas olhando tudo isso, que é muito bom que isso esteja acontecendo. E aí, depois de olhar para a equidade, eu sempre fico curioso sobre como poderíamos promover equidade
tecnologia e reeducação? Porque a gente vê, não só em São Paulo, em várias universidades federais por aí, a unidade pobrinha e a unidade riquinha, e o recurso vai sempre sendo esse desequilíbrio. E a gente pensando, como é que poderia refletir e pensar em dialogar sobre essa equidade nessa distribuição mais igualitária desses recursos? Sim, você tem razão. A gente já tem situação muito pior. Eu fui do comitê do CNPq, o Comitê Nacional da Área de Educação. E ali eu faço o julgamento, não é a decisão final, tá? Porque a decisão tem um CPC lá que depois corta um monte de coisa que a gente aprova. Mas da avaliação acadêmica dos projetos é a comissão final de julgamento, para além dos pareceristas. Nesta comissão, ao fazer eu quero te responder dando um exemplo da equidade, né? Ao fazer a classificação, é preciso considerar um percentual maior, eu não me lembro agora quanto é, até porque se eu falar, vou falar do tempo que eu fui do comitê, eu saí do comitê em 2017, porque são 3 anos que o pesquisador faz parte desse comitê, depois não mais, mandato de 3 anos. E de lá para cá muita coisa mudou. Mas tinha um percentual maior para as propostas de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque o Centro-Oeste tem uma situação pior do que o Nordeste. Se assemelha muito à região Norte, do percentual de pesquisadores e de propostas de pesquisa. Então, para você incentivar os grupos de pesquisa dessas regiões, você tem que reservar um percentual de recursos para as propostas desta região. Entendeu? Ponderar isso. Bom, isto vem surtindo efeito, se você olhar ao longo dos anos, eu, que já tenho muitas décadas de trabalho, eu assisti uma palestra aqui, quando eu trabalhava aqui na UFAL, uma pesquisadora muito importante, hoje já aposentada, mas ela ainda produz. Ela é de São Paulo e ela naquela época, eu ainda estava começando na pesquisa e ela já era reconhecidíssima. E ela disse assim, aqui, que a gente estava lutando, o Luiz Paulo nem estava aqui, lutando para tentar fazer uma proposta de mestrado. E ela disse assim, não, porque o Brasil já atingiu o percentual de pesquisadores formados em mestrado e doutorado e não precisa mais investir nisso. Já tem programas de pós-graduação suficiente. Olha, quando eu comecei a olhar os dados, totalmente enganada. Gente, isso foi quando eu estava trabalhando aqui na UFAL. Eu saí da UFAL em 1995. Quer dizer, em 1995, no começo do ano, eu já estava aposentada. No final de 94 eu me aposentei. E não tinha ainda implantado. E ela dizendo isso antes de 1994. Por quê? Porque a visão desvirtuada que as pessoas têm desse eixo sul-sudeste. Eles julgam sul-sudeste pelo Brasil. Isso está errado. Bom, mas de lá para cá, isso mudou muito. E mudou justamente por essas políticas de fomento. Elas dão conta? Não dão. Superou essa discrepância? Não, mas ela diminuiu muito ao longo do tempo. Agora, nos últimos governos, que também nós não vamos discutir, senão fica uma sessão de tarde inteira, né? O que é que aconteceu? Tudo isso ficou meio parado. Ou diminuiu. Porque passou-se a privilegiar mais os grupos que já tinham grande produção. Porque os critérios mudaram. Houve um momento, o Luiz Paulo faz parecer do CNPq.
o formulário de avaliação das propostas de educação do CNPq não tinha mais a palavra educação. Todas as questões tinham a palavra inovação. Educação não, era inovação, era sustentabilidade, agora eles relativizaram um pouquinho, mas ainda assim tem muita coisa para mudar de novo, porque o processo de destruição foi muito grande. E era para privilegiar poucos. Quer dizer, quem já era bom poderia se tornar melhor, mas o resto do país, nada. Era resto, a palavra era essa mesmo, deixa pra lá. Então, a gente tem que fazer ainda, né, o país, quando eu estou falando a gente aqui, eu estou falando do país, um esforço enorme para mudar esse quadro, para reverter essa destruição dos últimos anos e avançar em relação às ações que já existiam e que eram tímidas, que ainda não deram, como não deram. Para isso, nós precisamos de democracia. Para isso, nós precisamos de participação. Nós não podemos mais ser pesquisadores, ponto. Nós temos que ser ativistas da pesquisa e da educação. Da educação a gente já é um pouco, da educação enquanto prática educativa, mas da pesquisa são poucos grupos. E a gente precisa ser, para defender isso, isso tem a ver com o desenvolvimento do país. Ok, tem mais alguém? Sim. Acho que não, né? Então, Beth, nós agradecemos mais uma vez, né, esse seu diálogo aqui com esses nossos estudantes de doutorado, de mestrado, nossos colegas professores. Registramos a presença da professora Sandra, lá da medicina, do professor Rinaldo, que também é lá da matemática, da professora da biblioteca, da Helena, desculpa, Helena. Então, Helena da biblioteca e os demais, né? E os nossos alunos e ex-alunos que estão aqui. Então, agradecemos muito essa sua disponibilidade de estar aqui conosco num dia que é seu, né? Que é o seu recesso e que você vê a cidade de Maceió, tanto você gosta, né? Como você tem outras demandas, Fernando quer que você vá ainda à CIED, não sei se vai dar tempo. Eu queria chamar 3 alunos aqui do grupo de pesquisa. Na próxima, a Beth vai visitar o Campo Sertão e o Campus Arapiraca, né? Ah, para ver como a UFAL cresceu, né? E o campus litoral que nunca saiu, né? Mas tinha também a ideia da gente ter lá na praia perto de Patacha, onde você vai, um campus litoral, que eu queria me mudar para lá, mas não vingou, né? Nós temos também a Quando presença você aqui me mandou um edital de visitante que estava incluído esse campus, eu falei, acho que nessa eu embarco. O convite para visitante continua. A cada 2 anos nós tivemos agora 3 vagas, só preenchemos uma. Então, já subimos nós. Não, no nosso projeto tem 3 programas, a gente só conseguiu preencher o do Enem. Depois assim, o Educação, os candidatos não cumpriram as regras do edital. Também registrar aqui a presença de dois representantes lá de Arapiraca, a nossa colega aqui, e a Campos que esteve aqui. Então, assim, essa semente que você O IFAL plantou, também tem gente aqui, né? tem do IFAL. Tem alguns que eu não conheço. Ana Paula é da Uncisal e Leal, que ela perguntou primeiro. Então, tem também alguns alunos do interior, né? Tem a Cícera e outros, que eu não vou citar aqui, mas tem alguns que vieram exatamente para lhe conhecer de perto e ouvir. Então, a gente só tem a agradecer e dizer assim, Beth, eu, pelo menos, eu sou fruto dessa semente, né? E eu fui uma aluna que teve muito trabalho no curso, porque eu vim de uma escola privada, né? E o diretor
viu aquele anúncio no jornal e disse, vá fazer esse curso, você está liberado para fazer esse curso. E eu vim. E eu chegava aqui e era a história do lobo. E eu dizia, essa tartaruga vai para onde? Porque na minha realidade não tinha a ver. Mas aí foi tão interessante, eu fui a primeira orientadora do professor Luiz Paulo. Eu era feliz, eu não sabia, né? Eu fui orientadora educacional durante 15 anos, numa boa, então eu entregava meus relatórios todos digitalizados, que era meu marido que digitava. E o diretor me achou de escolher para eu vir fazer esse curso. Mas, gente, era direcionado aos professores da educação municipal. E eu estava aqui de penetra, eu e mais 2 pessoas da demanda social, que hoje é que eu entendo essa demanda social. E eu era a única pagante, junto com essa outra colega. Os outros não pagavam, porque era um convênio que se tinha, não sei, não lembro agora. E eu perturbei muito esses professores, porque eu queria resultados, porque eu já sabia que aquele investimento que a escola estava fazendo em mim ia pedir retorno. E não deu outra, né? Para você ver que a formação de professores, para mim, sabe, Beto, é de suma importância. Seja na educação básica, na educação superior, eu acho que é o que faz a diferença. Não adianta proibir celular de aluno se o professor não está preparado nem para trabalhar com celular ou sem celular. Tem que insistir na esfera da formação do professor. Aí, voltando para a minha história, no último dia, eu e um professor, que ele hoje dá o FAO também, fomos sorteados para apresentar a nossa pesquisa no Sebrae. E eu não queria perder meu emprego, porque eu ganhava bem e era muito feliz lá e tal. Então eu fui falar com o diretor e disse, olha, eu vou apresentar, eu fiz minha pesquisa lá. Luiz Paulo disse, você vai falar do local onde você está, não precisa ir longe não. E eu fiz a pesquisa e detonava a informática como estava sendo aplicada lá. Como eu sabia que isso daí ia dar demissão, eu fui falar com o diretor. Diretor, eu vou para o Sebrae apresentar esse resultado. E o que ali eu começava a entender um pouco da pesquisa, né? Não era o que eu queria mostrar de bom, eu tinha que mostrar a realidade. Os pais reclamando, as crianças tudo dispersa, né? E lá fomos nós para o Sebrae. E ele disse, pode falar. Eu digo, mas eu falo mal da escola. Ele disse, pode falar, pode falar. E ele era bem assim. E lá, quando eu cheguei, o auditório lotado, ele lá atrás, eu digo, pronto, né? Eu estou perdido. Apresentei esse resultado desse trabalho realizado. Nunca esqueço. E eu quero repetir isso com meus orientandos, entendeu, Luiz Paulo? Eu acho que você plantou em mim isso. Assim, o pesquisador ele tem que ser imparcial, ele tem que mostrar realmente aquilo que ele pesquisou. E era a minha primeira experiência. Então, na hora que eu estava lá detonando os dados, mostrando aquela realidade, veio um bilhetinho para mim, assim, que eu olhei, era a letra do nome, que era muito bonita dele. Que eu olhei, eu não consegui ler. Aí eu devolvi a pessoa comigo. E eu mostrando aquilo, tá? E eu disse, pronto, perdi meu emprego. É isso, deixa pra lá. Resultado, ele dizia assim, informe que nós vamos comprar um computador para cada professor. Então, a pesquisa nossa, Luiz Paulo, fez a diferença. E eu lembro que eu trabalhei muito para fazer 3 FII, para saber quanto era cada computador. E foram comprados 120 computadores para cada professor. Só que o professor pagava metade, sabe? Não foi dado lá tudo não. Mas assim, aí começamos a fazer um trabalho. E foi uma coisa tão diferente que nós terminamos implantando. Aí eu falei para o Luiz Paulo, olha, eu estou perdida lá. E ele falou, você vai passar 1 ano formando os professores. E eu vou ser seu aluno. Aquilo ali acabou comigo, né? Porque eu não sabia tanto de tecnologia.
E o curso me deu uma base muito grande, entendeu? Eu lembro que eu ficava atrás de Alcino, ele querendo entrar na internet. 12 alunos atrás dele, né? Esperando que ele conseguisse acesso, e a aula terminava e a gente conseguia acesso para falar de telemática. Ainda hoje eu tenho um trauma dessa palavra. Mas assim, foi muito, muito interessante. E logo em seguida, nós oferecemos um curso de especialização durante 2 anos para esses professores. Eu estou falando de uma pequena experiência. Nós oferecemos um curso de especialização. O que eu pensei? Eu não podia trazer Beth, porque Beth era de fora. Aqueles professores que me ensinaram foram para lá ser os professores para aqueles professores que estavam em formação. Tá? E nós temos um livro publicado falando sobre isso. Na verdade, gente, esses professores me surpreenderam. É uma pena que não tem mais no site, mas a gente tem o livro. Os projetos elaborados pelos professores. Então, assim, Beth, você plantou, pelo menos em mim, um caminho que eu não consigo voltar mais, tá certo? E eu fui para a PUC interessada em ser orientanda de Beth. Mas Beth é tão procurada, e não consegui chegar nem perto de Beth. Aí fiquei com o professor Marcos Macedo. Mas foi uma aprendizagem muito grande. E em seguida eu digo, vou voltar atrás de Beth e fazer o pós-doutorado. Porque uma coisa que eu aprendi na PUC é a cultura que se instala lá dessas discussões, essas rodas de conversa. Beth está falando que depois da pandemia também está muito parecido com aqui. Mas assim, existe uma coisa tão interessante que os colegas dialogam. Existem 2 eventos por ano, um evento por ano, que é o Web Currículo e o Encontro de Pesquisadores. É uma coisa que eu sinto falta aqui e que eu digo ao professor Luiz, vamos mexer um pouco com esse grupo. Porque eu acho que assim, na pesquisa, eu tiro por mim, porque eu cheguei tarde, né? Mas na pesquisa, esse diálogo, essa conversa, esse movimento, ele é muito importante. Porque às vezes você passa por tudo isso e não sabe nem por onde passou. Então, esse ambiente, às vezes, ele se torna assim um pouco padrasto, mas no final, a aprendizagem, eu digo por mim, porque assim, eu iniciei aqui nesse curso e não parei mais e estou querendo me aposentar, mas pensando em outras coisas, porque eu não quero parar enquanto não morrer, né? Eu acho que a gente para enquanto morrer. E o movimento que tem no Proforte aqui, ele não pode acabar. A minha tese está aí, dizendo para todos o que é o movimento Proforte, sabe? Nós precisamos acreditar nesse grupo que está à frente, nós precisamos... Eu não tenho mais muito fôlego para isso, mas eu acho que é importante essa discussão entre nós. Eu sinto, já fui muito em Arapiraca, eu sinto que Arapiraca tem um movimento muito bom, Campos do Sertão também. Eu acho que a UFAL cresceu muito, né? A UFAL cresceu bastante. Mas é isso, gente. E a gente só tem a agradecer a Beth, fazer essa retrospectiva. Eu me senti muito contemplada. E agradecendo a você, né, que entraram assim na minha vida e que me tornaram uma professora diferente. Eu só não sou se eu quiser, mas eu fiquei diferente daquilo que eu era e daquilo que eu conhecia. E essa relação com os outros me ajuda muito. Apesar de na UFAL ter muita estrela e as estrelas brilham demais, né? Mas eu não tenho medo de nenhuma estrela. Eu lembro que eu fui no primeiro curso de capacitação do Proforte e tinha um professor que ele faleceu. Ele disse, menininha, EAD aqui não vai entrar não, da física. EAD aqui, você falando aí de EAD, professor Kleber Serra. E eu disse, professor, eu não estou preocupada com você, eu já sei que você foi tocado. E continuei tal. Depois, logo ele aparece como coordenador do curso de Física. E foi um excelente coordenador do curso. Então, assim, eu acho que é isso que deve... Entusiasta da... Entusiasta.
E ele me parava ali na cantina na hora de almoçar e dizia, professora, vem cá, tem umas coisas aqui que você não sabe, eu já quero lhe ensinar. Porque essa relação que a Beth fala da parceria com o aluno, gente, a gente não sabe. Quanto mais parceria, deixar de ser estrela é caminho. Quixote vive na minha cabeça, sabe? E Quixote para mim é a estrela das estrelas. E ele é de uma simplicidade, de um carinho com as pessoas que ele me entusiasma. Eu acho que quanto mais simples, quanto mais seriedade, eu acho que a gente faz um excelente trabalho. Obrigada, Beth, foi vocês que plantaram isso em mim, Beth e Luiz Paulo. Aí eu chamo Cícera. Representando nossos alunos do interior, ela está aqui, a Ruth, representando alunos de iniciação científica, e a Esmeralda, que acabou de defender e Beth fez parte da banda, né, para apresentar aqui um mimo para Beth. Rapidinho, que Beth e Luiz Paulo quer falar? Luiz Paulo. Não, agradecer aqui a presença de todos, a presença da Beth, com as suas reflexões, né? Foi um momento muito rico para a gente, inclusive, nos encontrarmos, né? Tem alunos aqui que nunca apareceram aqui no encontro presencial, né? Porque a pandemia, ela tornou os alunos virtuais, né? Mas assim, no meu grupo, pelo menos eu tive um encontro individual com cada um, fui à casa deles, levei lá o material do início da pesquisa e tal. Mas assim, esses momentos é muito raro aqui na UFAL a gente conseguir ter um encontro coletivo, embora a gente tenha 3 programas, os próprios alunos dos programas não se conhecem plenamente, né? Então agradeço aqui, os que não vieram, alguns justificaram, mas eu queria que viessem todos, né? Eu tenho 14 orientandos, eu extrapolo um pouquinho a casinha, né? A casinha, eu tenho 14 de mestrado, doutorado e 3 de iniciação científica. Na verdade, eu tenho 17, né? Mas muitos têm que sair, aí eu tô já com a vassoura ali para limpar a casa para ficar com 8 esse ano, né? Então, tem muitos aqui, né? Todos eles muito estudiosos, muito envolvidos, já estão reinando mais do que o professor, né? Então, isso é bom quando a gente consegue dar asas para voar e que voem, né? Mas que ao menos lembrem a história que passaram, isso é muito importante, né? Então, Beth, é muito legal você ter aqui, certo? Então, agradeço. Tem umas que estão se candidatando a professor substituto. Mas essa é a tradição, né? A gente já está na 3ª geração, né? A terceira, se a gente fizer aquela árvore que tem lá, tem um site que tem a árvore acadêmica, né? Então eu já estou na 3ª geração. O Carlonei foi me orientando, agora já é orientando no doutorado, Aparecida. Muito legal, viu? Pena dos que não vieram, né? Certo? E aqui é a Esmeralda, Alfredo. Deixa eu só dar uma palavrinha. Gente, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui. Na verdade, hoje eu estou aqui por uma provocação que eu fiz ao Luiz Paulo e Aparecida no dia da defesa da Esmeralda, né? Porque para mim é uma satisfação imensa vir aqui na UFAL, dialogar com vocês e, sobretudo, perceber o desenvolvimento da UFAL no momento que eu saí daqui para agora. Essa concretização, não só do físico, que também é muito mais grandiosa do que quando eu estava aqui. Ela era uma instituição tímida até nas dimensões físicas, mas, sobretudo, na formação. Nós temos aqui professores, alunos de mestrado, de doutorado. Gente, eu saí porque eu tinha que continuar estudando e aqui não havia esse espaço. E foi isso que levou toda a minha família de volta a São Paulo, que era a minha origem, mas foi muito difícil sair daqui. Eu não vou contar como foi o dia da nossa saída, porque eu choro, né? Porque foi assim, muito sofrido. Mas estar aqui com vocês hoje, perceber esse desenvolvimento, é uma resposta à sua pergunta, professor. Isso mostra que, apesar de todos os nossos desvios, ainda a gente tem bons resultados das políticas públicas.
pena que o Brasil não tem tradição nem de fazer avaliação dessas políticas. Porque quando eles até fazem, mas eles engavetam porque não atingiu todos os resultados esperados, mas nunca atingirá. Mas o que está aqui hoje é um resultado fantástico de tudo isso. E a gente tem que acreditar e fazer a nossa parte. Então, muito obrigada por me propiciar esse momento. Foi muito bom. Você também. É o caminho.